Vamos continuar então com o nosso painel? A gente vai falar de medo agora. Eu tenho medo desse tipo de situação, isso também eu tenho medo. Esse tipo de situação, gente que fica ligando para o SAMU, eu morro de medo. Agora, eu tenho medo de outras coisas também. Eu tenho medo de sapo, eu tenho medo de perder gente querida. Eu tenho vários tipos de medo, medos físicos e medos emocionais. E por isso, a gente vai falar com a Cibele Quirino, que é psicóloga, sobre esse assunto. Você tem medo do quê? Cibele, obrigado por participar, obrigado por ter aceito o convite aqui do programa. Obrigada, eu que agradeço pelo convite. Cibele, antes deixa eu mostrar, porque a galera comentou aqui, ó. Muita gente está falando que tem medo de algumas coisas. Deixa eu ver aqui. Eu vou me perdendo no meio do caminho. A Ju Góes, ó. A Ju Góes falou que tinha medo de barata, mas ela superou quando foi morar sozinha. Porque você fez o quê, Ju? Abraçou a barata e falou, vamos ficar amigas agora. Tava sozinha mesmo, né? Agora não entendi. A Jaqueline Zanquim tem sapofobia. Somos dois. Sapofobia. Muita gente tem medo de sapo, né? A Ivanildes tem medo de cobra. A Yamamoto Satiko tem pavor de cobra e sapo. Ela falou que chega até ardência na pele. Veja você, minha gente, que loucura. Que mais aqui? Enfim, a galera tá comentando aqui. Pode falar do que você tem medo que eu vou lendo aqui, tá bom? Vai falando aí. Enfim, olha, a Zil Nogueira também tem pavor de sapo. Na verdade, Cibele, eu quero entender uma coisa. O que é o medo, afinal de contas? Bom, o medo é uma emoção que ocorre e desencadeia várias reações, até biológicas, toda vez que nós estamos diante de uma situação que nos causa alguma sensação de perigo. Então, toda vez que a gente está diante de algo que a gente avalia como perigoso, o nosso corpo ativa os mecanismos de luta ou fuga. Então, esses mecanismos servem para que a gente possa ter alguma defesa ali no momento do medo. E aí, quando que o medo pode ser bom para o ser humano? Porque o medo ele é bom também, né? Ele ativa, acho que, um monte de coisas dentro do nosso corpo. Sim, com certeza. Na verdade, o medo, ele acompanhou toda a nossa história evolutiva e nos permitiu chegar até aqui, porque se hoje a gente tem várias coisas para nos proporcionar segurança, várias ferramentas que nós temos hoje, até na questão de saúde mesmo, é porque em algum momento alguma coisa foi identificada e causou medo no ser humano, e é assim que a gente pode se proteger e evoluir, né? Preservar a nossa espécie. E aí, quando o medo pode se tornar um problema para a gente? Então, na verdade, o nosso cérebro, diante dessas situações de perigo, ele vai nos fazer pensar em várias coisas que podem ser catastróficas. Então, assim, se eu pegar o exemplo de uma pessoa que tem medo de falar em público e ela vai apresentar um trabalho, por exemplo. Então, nos pensamentos dela vão passar várias coisas que são, assim, situações super catastróficas e pode ser positivo se ela pensar em todas essas catástrofes e pensar mecanismos para lidar, mas pode ser negativo se ela não conseguir fazer essa avaliação, que aquele perigo é real ou não, e se aquele perigo está fazendo com que ela possa criar situações para se defender no ambiente. Mas, Cibele, me dá um exemplo. Por exemplo, eu tenho medo de falar em público. Eu não tenho, né? Só estou dando um exemplo aqui. Tenho medo de falar em público. Que catástrofe eu vou pensar? O que vai passar pela minha cabeça que eu vou ficar desesperado? Eu fico pensando, na verdade, eu tive muito medo de falar em público quando eu era mais novo. Pode parecer que não, mas eu sempre fui muito... Eu tinha muito esse medo de ficar nervoso, dor de barriga, dor de garganta. Dor de barriga é um exemplo também, né, Cibele? De medo. Quando você está com medo, sim. Dor de barriga é fato. Isso desde criança eu tenho. Agora não mais. Mas esse medo de falar em público, esse medo do julgamento do outro era o que passava pela minha cabeça. Era isso a catástrofe que você está falando mais ou menos ou não? E isso podem ser várias coisas. Então essa pessoa pode pensar, pode dar um branco ali na hora, que ela pode esquecer tudo que ela tem para falar, ou que as pessoas vão julgar, ou que alguém pode fazer uma pergunta que ela não vai ser capaz de responder. Então, assim, até as próprias reações do corpo dela podem ser um empecilho. Por exemplo, começar a gaguejar, ter falta de ar, chegar a ter uma crise de ansiedade mesmo. Então, tudo isso pode passar pela cabeça dela, mas não necessariamente é um perigo real. Então, é uma coisa que ela está prevendo, né? Então, isso é a ansiedade, essa apreensão antes do medo. Estão comentando aqui, a Tatiane e o Benedito também comentaram. Ele falou, ninguém assume, mas o medo de morrer é muito comum. E a Tatiane perguntou, e quem tem medo da morte? Todo mundo tem medo da morte ou tem gente que entende já o processo da vida? Ai, que complexa essa pergunta, né? Muito profunda essa. Sim. Na verdade, o medo da morte ele é natural e é um dos medos que nos faz
nos proteger, né, das situações. A gente precisa desse medo, porque senão a gente vai se colocar em perigo o tempo todo. Então, o medo de perder pessoas também, ele é muito grave, né? Porque para algumas pessoas, elas passam a vida toda, às vezes até se impedindo de criar vínculos e se aproximar de pessoas pelo medo de perder. Então, o medo da morte, ele é razoável também. Ele pode ser positivo na questão da segurança, mas também, ele exageradamente, pode causar grandes problemas. Você vê, a gente fez essa comparação, na verdade, porque muita gente aqui está falando, eu tenho medo de rato, tenho medo de sapo, tenho medo de barata, tenho medo de cobra, de aranha, que são esses animais peçonhentos que a gente, né, costumeiramente fala sobre, né? Nossa, eu tenho medo disso. Mas a gente esquece também de emoções que a gente tem medo, né? Essa emoção de falar em público, medo da morte, que a gente é do desconhecido, na verdade, né? A gente tem muito medo, medo de se apaixonar por alguém também, que é um medo muito comum, medo, sei lá, de viajar de avião, que é um medo que você, né? Você não tem medo do avião, na verdade, você tem medo da sensação que ele te causa. Então, esse equilíbrio, né, de medos com coisas físicas, com sentimentos, é muito louco isso, né, Cibele? Sim. Na verdade, a gente pode desenvolver medo em duas situações. Com situações que a gente vive, né, situações de vida, de história, mas também com situações que a gente ouve das outras pessoas, que a gente aprende com terceiros. Então, até uma situação que a gente não conhece, aquele medo do desconhecido, a gente vai estar relacionando com alguma coisa parecida que a gente já viu em algum lugar ou que a gente vivenciou. O que é muito positivo também, porque isso significa que a gente não precisa passar por todas as experiências para ter medo delas. Com certeza, eu tenho certeza disso. Você sabe que a Patrícia de Oliveira aqui, ó, Cibele, sua linda. Olha, quinta-feira maravilhosa, já começou bem. Ela falou, a Patrícia de Oliveira falou, tinha medo de altura, superou, enfrentou o medo encarando de frente. Olha o que ela fez, ela subiu no pico do Banco do Banespa. Ah, é maravilhoso lá, né? Tem que ir todo mundo conhecer, lá em São Paulo. É o Santander agora, é isso? É, né? Era o Banespão antes, agora é o Santander. Maravilhoso, todo mundo vai lá no centrão de São Paulo. Ela subiu, mas ela não tinha coragem de ir lá com as amigas. E um dia ela decidiu ir sozinha e foi libertador. Eu acho super libertador também. Mas olha que engraçado, ela perdeu o medo de altura e eu hoje em dia tenho medo de altura. Eu moro no 9º andar, mas mesmo assim eu morro de medo. Aqueles elevadores de parque de diversão, eu ia de uma facilidade. Hoje em dia eu não consigo chegar perto. A gente vai ficando mais velho, vai ficando com mais medo das coisas, Cibele? Na verdade, é uma coisa bem complexa, porque o medo, ele envolve várias coisas. Tem as questões genéticas, às vezes as pessoas desde pequenininhas já sentem medo de algumas coisas. Então, o ser humano, algumas coisas como, por exemplo, cobra, aranha, coisas venenosas, já é mais comum que a gente desde pequenininho, né, por algum motivo da nossa história, né, evolutiva, a gente já tenha medo. Mas durante a nossa vida a gente pode adquirir ou perder medos. Eu fiquei pensando muito isso, porque eu era uma pessoa mais corajosa, e aí eu passei a não ser tão corajoso nesse sentido, essa coisa de altura. E aí eu falei, será que é porque eu estou ficando mais velho, que eu estou começando a ter mais medo de fazer as coisas? Que eu tenho medo de morrer, por exemplo, que eu tenho medo de ir para o hospital, de me machucar mais, né? Porque quando a gente tem 20 anos, a gente acha que a gente é super-herói, né? Todo mundo quando tem 20 anos, 15 anos, acha que é imortal. Já diria Sandy Júnior. Mas não, na verdade não, né? A gente não é imortal. E quando a gente percebe isso, a gente fala, eu não posso fazer esse tipo de coisa. Por isso que eu te perguntei essa coisa da idade, se com a idade a gente vai ficando menos corajoso. Sim, as experiências contam muito, né? O que a gente vê acontecendo, até as informações que a gente tem na TV, com pessoas próximas, então a gente já vai tomando aquele cuidado maior com algumas coisas, né? Isso aí. Cibele, muitíssimo obrigado por ter vindo aqui no programa. Adorei falar sobre medo. Eu acho importante a gente falar sobre essas emoções que a gente tem, né? No ano passado, a gente fez um programa bem legal no Instagram aqui da TV Tech. Aliás, a gente vai voltar com as entrevistas e com esses bate-papos no Instagram da TV Tech Jundiaí. Pode seguir a gente lá também. E aí a gente falava muito sobre sentimentos, sobre emoções no Instagram. Eu conversava com psicólogos, enfim, com religiosos, né, de diferentes religiões. E foi muito importante. E é muito legal estar trazendo aqui no programa para a gente poder discutir isso também e discutir junto com a galera e todo mundo comentando. Obrigado, viu, Cibele? Boa quinta-feira para você, bom fim de semana. Eu que agradeço, para você também. Fiquei muito feliz com o convite. Obrigado, Cibele.